Bom dia a todos. Acho que já demos o horário aí de 10h05 para que comecemos esse nosso primeiro webinar sobre mercado de carbono no Brasil. Essa é a nossa ideia, né? O Sescom Barrier pretende aí fazer uma série de 4 webinars sobre mercado de carbono no Brasil, com pessoas de extremo conhecimento sobre a discussão de mercado de carbono e como a coisa de fato funciona, principalmente no Brasil, para que, junto aos nossos clientes e amigos, a gente tenha aí, de fato, o desenvolvimento de uma avaliação quanto às oportunidades que o mercado de carbono no Brasil pode nos oferecer. Essa, de fato, é a pretensão do Sescom Barrier, e aí agradeço a todos vocês a participação, em especial os nossos convidados, aqui especificamente o Yuri e a Rebeca, para que a gente possa fazer aí nessa manhã uma primeira discussão, né, em relação ao mercado de carbono. Lembrando que o próximo encontro sobre mercado de carbono que vamos dar será no dia 10/8, então semana que vem, para que tenhamos essa avaliação quanto às oportunidades que a gente tem. E iniciando aí, eu acho que a gente tem, fazendo um pouco a contextualização, né? A gente teve a COP26 ano passado e sempre se ouve muito sobre o protocolo de Quioto, sobre a questão do Acordo de Paris, o desenvolvimento em relação ao mercado de carbono. Recentemente, ano passado, com a apresentação do projeto de lei 528 de 2021 para regulamentação específica do mercado de carbono no Brasil. Então, a gente vê, de fato, esses movimentos acontecendo no Brasil, o desenvolvimento disso e com perspectivas específicas cada vez maiores de uma regulamentação que, para alguns, vão dar uma segurança maior, uma segurança jurídica específica, mas, ao mesmo tempo, a gente já tem isso, isso já é realidade no Brasil, e aí a gente traz, de fato, junto a esses especialistas, a oportunidade de manifestar junto a vocês, de discutir junto com vocês essas questões de mercado de carbono. Então, a nossa intenção aqui, de fato, é trazer esses especialistas para que a gente possa discutir cada vez mais. A gente sabe que a pauta ESG está cada vez maior, a discussão de ter um net zero, né, a descarbonização, de fato, da produção e mecanismos pelos quais isso vem a acontecer. A gente já tem algumas empresas fazendo de forma voluntária alguns compromissos e teremos compromissos setoriais também. Então, entendemos como importante essa discussão para que podamos ofertar aí a todos vocês essas primeiras palavras, né? Eu acho que isso é importante para mostrar como está hoje. A ideia aqui é fazer algo mais prático, não fazer uma discussão muito no plano de perspectivas internacionais, mas, de fato, colocar as coisas no trilho e como é que a gente pode ter as oportunidades e ofertar essas oportunidades, fazendo com que a gente tenha uma produção, uma matriz ainda mais limpa e preocupado, obviamente, com as mudanças climáticas. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a vocês pela participação, em especial aí a Rebeca Stefanini, que é a responsável aqui no escritório, junto comigo, né, pela parte de direito ambiental do Sescom Barrier, e gostaria de agradecer também o Yuri Marinho, que está conosco aqui, da Econ Soluções Ambientais, para fazer esse primeiro webinar, que obviamente que farão com que a nossa mente exploda em relação às discussões que possam acontecer, e estamos aqui exatamente para isso. Bom, dando andamento, eu vou só fazer uma rápida apresentação do Yuri, com o currículo específico dele, e aí depois eu passo a palavra tanto para a Rebeca quanto para o Yuri, que é o nosso expositor de hoje, para que possamos, de fato, começar os trabalhos. Então, agradeço novamente a todos, para que possamos ter esses minutinhos aí, nessa hora e meia aqui,
essas discussões que eu acho que são muito profícuas. Bom, o Yuri, o nosso convidado de hoje, ele é mestre em Direito Ambiental pela Faculdade de Direito Largo São Francisco, da USP. Ele é consultor do Waterloo Global Science Initiative, do Canadá, e do Kinship Conservation Fellowship Program, dos Estados Unidos, e ele é sócio-diretor da Econ Soluções Ambientais e tem uma larga experiência nessas discussões de mercado de carbono, e é por isso que ele está aqui conosco, nos abrilhantando com o seu conhecimento, tá bom? Obrigado a todos. Começamos aí, então, com os nossos trabalhos. Peço aí que a Rebeca também possa fazer uma apresentação pequena e também passamos aí direto para o Yuri. Obrigado, gente. Obrigada, Maurício. Bom dia a todos novamente. Bom dia, Yuri. Muito feliz de ter você aqui com a gente para conversar aqui sobre mercado de carbono. Bom dia aos nossos convidados. Estou vendo aqui vários clientes, vários amigos aqui na lista de convidados. Obrigada a todos pelo tempo. Acho que vai ser muito bacana poder iniciar aqui as discussões com vocês, com o Yuri. Como o Maurício disse, o propósito de hoje é realmente trazer uma contextualização. A gente tem um público aqui bem variado hoje, então temos alguns estudantes, temos já pessoas já de empresa, várias áreas, não só profissionais da área jurídica, então temos alguns técnicos também. Então, acho que para início de conversa, Yuri, se você puder começar aí conversando com a gente sobre, acho que primeiro passo, o que são créditos de carbono, né? A gente sempre fala de carbono, mas tem o conceito do carbono equivalente. O que é essa história do carbono equivalente? E aí, se você puder também já emendar, por favor, falando um pouco para a gente quais são os tipos de projeto que podem gerar esses créditos de carbono. A gente ouve muito falar de desmatamento evitado, né? Mas são só esses projetos? É só realmente manutenção de floresta de pé ou se tem alguns outros tipos de atividades também que podem gerar esses créditos? A palavra é sua. Bom dia, agradeço então a Maurício, a Rebeca, toda a equipe aí do Sescom Barrier, quem está nos ouvindo também, bom dia a todos e todas, agradeço o tempo de vocês. E, bom, a gente, conversando aí brevemente para se preparar para o evento, né, a gente chegou à conclusão de que o conteúdo, né, que seria interessante compartilhar seria aquele que não está presente na maioria dos eventos, né, de carbono, nos encontros internacionais, né, aquilo que se fala pouco, né, eventualmente, que seria realmente a prática, né, a prática do mercado de carbono, a prática do desenvolvimento de projetos, das negociações, né. Então, acho que é nisso que eu vou focar aqui, e eu queria também que fosse uma conversa, né, então a gente já tem também algumas perguntas que foram enviadas aí por quem se inscreveu, então a gente vai focar nessas perguntas para quem está ouvindo, receba aí, né, esclarecimentos, considerações, comentários sobre o que realmente interessa, né? Eu acho que a gente está num momento aí de explosão do tema, né, carbono junto com ESG, tem também uma explosão de eventos, webinários e discussões, né, notícias, e eu acho que é legal a gente falar sobre aquilo que não é tão repetitivo, né? Então, acho que é nisso que eu vou focar, mas é lógico que naquilo que a gente não tratar, enfim, não discutir, vocês vão enviando aí os comentários que a gente entra também, né? Também já temos aí o perfil, né, de quem está ouvindo, eu acho que boa parte já está familiarizado com o tema, né? Então, acho que a gente nivela por aí, mas é lógico que podemos também tratar algumas coisas aqui, talvez de forma mais inicial, mais básica. Mas em relação ao crédito de carbono em si, eu acho que é um ativo, né, um ativo financeiro, até então não tratado ou definido na legislação brasileira, né? Mas esse ano recebemos aí um decreto federal, né? Novíssimo, muito fresquinho, que buscou trazer alguns esclarecimentos, né? Buscou também, enfim, criar aí alguns mecanismos e trabalhando no atingimento, enfim, de algumas metas, no estabelecimento de algumas metas. E nós tivemos também algumas novidades da legislação de pagamento de serviços ambientais, né, que está bem atrelada a carbono. Mas o carbono em si,
o crédito, né? O crédito de carbono, ele vai ser, então, esse ativo financeiro, que é transacionável, né? Ele representa 1 tonelada de CO2, né? De dióxido de carbono equivalente. E por que o equivalente, né? Que a Rebeca colocou. Porque quando a gente fala das emissões, né, de gás de efeito estufa, os GES, cada gás, né, cada composto aí por, enfim, moléculas diferentes, vai ter um potencial, né, nas suas emissões, né, como consequência climática, né? E aí se buscou isso já lá atrás, né, mais de 20 anos, se buscou então chegar a um denominador comum, né, o TCO2e, né, esse denominador comum que pudesse então viabilizar como uma única unidade uma mensuração de emissões, né? Então você está emitindo metano, CO2, qualquer tipo de combinação de carbono, hidrogênio, enfim, ou oxigênio, e aí melhor que os químicos falem sobre isso, mas qualquer combinação que você tivesse, né, de GE, você pudesse então mensurar e traçar metas climáticas, né, de redução, mitigação, etc. E depois, lógico, para criar o título, né, o ativo financeiro do crédito, também precisava de uma mesma unidade. Então é aí que a gente chegou no crédito de carbono em si e no TCO2e. Em relação a projetos, a gente tem aí acho que talvez o comentário tenha que estar atrelado ao tempo, né, cronologia. Então, quando lá em 1992 os países se reuniram aqui no Brasil e assinaram a Convenção do Clima, nós tínhamos aí, enfim, um grau de maturidade diferente de hoje, né, logicamente, são 30 anos já, mas as discussões eram, então, sobre responsabilidades, né, ou seja, quem emite, quem deve parar de emitir, quem não emite, como equalizar, a discussão do direito de poluir, né, na época, o conceito de sustentabilidade, que ainda era novo, e aí depois, então, se passou a imaginar quais os países que teriam responsabilidades, quais os setores de mercado que teriam responsabilidades e como tratar o segmento público e o privado, né? Porque você tem metas dos países, mas os países têm empresas, e tem empresas que são multinacionais, transfronteiriças. Então, foi feita uma costura, né, extremamente desafiadora, né, e não necessariamente unânime, para então se chegar a como buscar a redução, né? Então, foram pensados nos segmentos de mercado, foram identificados, estudados e mapeados as maiores emissões, e aí, então, se passou, na época, era o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, né, que se aplicava aqui a países como o Brasil, o MDL, se buscou, então, identificar quais os projetos que iriam caminhar nesse sentido. E o Brasil vivenciou projetos dentro de aterros sanitários, né? Acho que quem é do segmento se lembra aí, né, principalmente emissão de metano. Então, foi um segmento aí que conseguiu alguma coisa, algum avanço, né, dentro desse sistema. Mas ele tinha uma janela, né, de redução de 2008 a 2012, e aí ele dependia também da aderência de alguns países. Isso a gente foi observando que a geopolítica acabou por mudar, né, ou dar um outro rumo para esse acordo. Então, nós chegamos em 2012 e não houve uma renovação, né, de metas, houve muita frustração, e o mercado de carbono teve um bom declínio, né, que veio depois mudar mais ou menos 8 anos depois, né, em 2020. Mas, assim, para pensar em projeto, talvez a gente tenha que, além desse contexto que eu coloquei, pensar no país, né, que a gente vai querer considerar. Então, por exemplo, se a gente está falando de Brasil, nós, na condição, né, de um país com mais da metade do território ainda coberto por floresta, é o estoque dessa biomassa que é o nosso maior potencial, né? E é também ali, desse desmatamento também, que a gente tem boa parte das nossas emissões. Então, projetos, né, de carbono no cenário brasileiro, em boa parte, vão estar atrelados a essa biomassa. A gente usa a sigla AFOLU, né, que vai ser, enfim, muito resumidamente aí, desmatamento evitado, florestamento, etc., né? Mas existem também outros segmentos, né? Quando você tiver, por exemplo, uma emissão baseada né, em um combustível, como diesel, ou, enfim, uma matriz energética com carvão ou qualquer outro tipo de combustível, você vai mudar essa matriz para um sistema com menos emissões, você já tem emissão reduzida, né, emissão evitada, e você, consequentemente, já tem aí uma redução de tonelagem que você vai emitir, consequentemente, carbono, né? Então, sempre que você tiver uma linha de base, né, a baseline,
que seria o que aconteceria normalmente, e a partir disso você muda o cenário e passa a emitir menos com o seu próprio esforço e seu investimento, você ganha, então, em princípio, né, o direito a pleitear crédito de carbono, né? Eu acho que eu já fui um pouquinho além das perguntas da Rebeca, então eu devolvo aí para ela ir conduzindo a discussão, mas eu acho que seriam esses os primeiros comentários. Não, foi muito legal, Yuri, que você já antecipou a minha próxima pergunta, que era um pouco, quando a gente fala, né, dessa história de crédito de carbono, a gente tem, né, um contexto geral de mudanças climáticas, de como enfrentar, né, o aquecimento. E a minha pergunta era justamente essa. A gente, né, ouve muito dizer que o mundo todo está preocupado com as florestas do Brasil, mas que não está preocupado com as suas próprias florestas. Então, eu queria só que você já falou um pouco sobre isso, mas acho que seria interessante deixar claro qual é o principal desafio para o Brasil, que eu entendo que seja justamente essa parte, né, de conversão de novas áreas para a agricultura, para a pecuária, justamente porque as nossas emissões, a maior parte delas está ligada a essa parte de desmatamento, né? Então, por que que essa conversa não é a mesma para a Europa, por exemplo? Então, qual é o principal desafio para a Europa? Você já falou um pouco, né, da matriz energética, mas eu acho que é importante a gente contextualizar os desafios e que eles são diferentes para cada um dos países, para a gente conseguir partir aqui de sabendo deste contexto, quais são as oportunidades que estão aqui para a gente no Brasil. Então, se você puder falar rapidamente sobre isso para a gente, e aí aproveitando o gancho, você falou aqui dos projetos Afolu, se você puder explicar aqui também para a gente, quando a gente vê bastante a sigla, né? Para quem não é da área, eu acho que não fica tão claro assim o que são esses projetos RED e o RED+, né? Então, se puder, por favor, aí falar brevemente para a gente, eu acho que seria interessante. Ótimo. Então, em relação à questão das florestas, né, esse é um ponto que sempre doeu muito, né, para o Brasil, sempre foi desafiador para a diplomacia brasileira nessas convenções, porque, e a gente tem um nome para isso, né, que é o efeito perverso, né, da regulação internacional, que não é restrito, logicamente, à mudança climática, a gente vai ver isso em biodiversidade, vai ver isso em vários outros temas, né, quando você faz um tratado internacional, mas você parte, então, do cenário atual, né, que vai muitas vezes coincidir com a baseline. Você pega o cenário atual, vê o que está acontecendo e identifica o que precisa melhorar, reduzir, para, então, você ter menos emissões e não ter o efeito climático tão danoso. Só que o que acontece? A gente tem países, né, que, enfim, com exploração econômica, comercial, enfim, industrial, muito anteriores a países como o Brasil, né? Então, eles, de certa forma, já usufruíram, né, desse modelo de negócio, que aí também vamos dar esse nomezinho, né, de business as usual, então, o tradicional modelo de negócio. E aí, alguns países, como o Brasil, não necessariamente usufruíram, né, ou não usufruíram da mesma maneira que os demais. Então, a gente, consequentemente, né, talvez vai ter mais recursos naturais não explorados, a gente vai ter menos território explorado, a gente, enfim, vai ter menos histórico dessa exploração tradicional, sem necessariamente ser compensado, né, pela nossa seção, pela nossa então, necessidade de mudar. Então, passa por um pensamento coletivo, né, você, ao invés de pensar, então, somente nos estados e na soberania dos estados, você tem que pensar como planeta, né, então, esse pensamento coletivo do que todo mundo em conjunto precisa fazer. E aí então, dificuldades, né? E a unanimidade dificilmente é atingida, né? Porque alguns estão numa posição muito melhor, muito mais tranquila do que outros, né? Por outro lado, existem países com uma matriz energética, né, altamente emissora e vão ter muita dificuldade para mudar isso. O investimento vai ser muito, muito, muito grande, né? E talvez não seja tanto o caso de países como o Brasil, que já vem num outro ciclo, né? Numa outra forma de atuação, no mínimo, desse ponto de vista industrial e consumo de recursos naturais. Então, enfim, é desafiador por esse cenário, né? O Brasil tem uma legislação, né? O Brasil é um país muito regulado, do ponto de vista ambiental e de outros pontos também. E nós temos aí previsão de cenários, né, em que pode ou não pode haver desmatamento, que é o desmatamento legal, né?
não é uma irregularidade, lógico, desde que seguida a legislação, feitos os estudos, obtidas as autorizações, mas o Brasil ainda tem milhões de hectares, né, que podem ser desmatados de forma legal. E tem também milhões de hectares sendo desmatados de forma ilegal, né? Mas então, como parar isso, né? Como evitar? Como que a gente vai fazer um proprietário de terra optar, né? Que é uma opção, por não desmatar a área que ele legalmente poderia desmatar, né? Ele comprou a terra, ou enfim, herdou, tem a titularidade ali e ele é um direito dele fazer uma supressão, uma conversão do uso do solo. Por que ele não vai fazer isso, né? E aí o mercado de carbono ele vem como uma opção, né? De negócio, né? Então ele voluntariamente deixa de suprimir, deixa de cortar, ele voluntariamente adere a algum programa, né, algum projeto de carbono, e ele passa então a ser compensado, entre aspas, por esse desmatamento evitado, né? O problema é que a remuneração ainda não é compatível, ainda que o preço esteja super alto, né, os preços do mercado regulado e do voluntário, que acho que é um ponto que daqui a pouco a gente chega, mas ainda não é compatível, né? Então, mesmo com essa alta do preço do carbono e da desvalorização do real, porque as transações são em dólar, ainda assim ele vai ganhar aí metade, menos da metade do que ele ganharia com soja ou com gado, né? Lógico, a depender de onde ele estiver, a depender das técnicas que ele vai empregar, né? Então, essa comparação aí, ela é bem flexível, né? Há biomas, há biomassas com maior concentração, mais disponibilidade, e há menores, e há técnicas mais intensivas e menos intensivas de produção. Então, você vai balanceando isso. De qualquer maneira, é difícil, né? Você, com a remuneração por carbono, ter o mesmo ganho econômico, financeiro exclusivamente, do que outra atividade. Então, esse é o desafio, né? Não só para o Brasil, há outros países. A gente também tem uma questão de um outro desafio a ser colocado é que nem todo país é como o Brasil, né, em que a titularidade das áreas rurais florestadas pertence a uma pessoa, a uma família, né? Tem alguns países, como o México, por exemplo, que a maior parte são comunidades, né, ou áreas públicas, né, do governo. Então, acho que ainda fica mais desafiador quando você pegar países, né, com florestas tropicais, mas que não tem também uma titularidade no privado. Vai ter em comunidades, então é uma titularidade coletiva ou difusa, né? Então, mas esse é o desafio. Temos soluções, né? Há caminhos, há projetos, tem proprietários já sendo remunerados, mas acho que também a gente já vai chegar lá, mas há também uma barreira de entrada de investimento e a propriedade já está regularizada. E o cenário brasileiro não é muito bom nesse aspecto, né? Mais de 90% das áreas não estão reguladas, né? A sua segunda pergunta, acho que você vai precisar me repetir, Rebeca. Eu repito, mas eu vou fazer só um comentário aqui, porque eu já vou aproveitar os ganchos aqui das perguntas que a gente recebeu. Mas eu acho que você tocou num ponto muito importante, Yuri, que é um ponto que para a gente aqui no escritório tem sido dia a dia, assim, que é justamente isso, né? A gente tem incentivado, a gente vê aí a política pública de incentivo a esses ativos ambientais, né? A valorização desses ativos ambientais, mas quando a gente vai a mercado, a gente ainda não tem aí uma remuneração compatível, né, com a manutenção dessas áreas. Mas acho que a boa notícia é que a gente vê hoje o governo muito empenhado, né, em pôr de pé aí esses instrumentos. A gente vê o mercado também com bastante apetite para esse tipo de investimento. Então, acreditamos aqui e realmente somos bem otimistas em relação a isso, que isso vai melhorar ao longo daqui para frente, assim, até porque a expectativa, né, e isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é de que comece a ficar mais caro, né, compensar as emissões. Então, a ideia é que fique mais barato reduzir as emissões. Então, a gente vai ter aí um crescimento na valorização da oferta, tanto de carbono para esses projetos de desmatamento evitado do Brasil, quanto projetos mesmo de reflorestamento aqui. Mas eu vou pegar aqui o gancho, eu vou pegar a primeira pergunta que veio do Milton aqui, Yuri, daqui a pouco eu continuo aqui a minha listinha,
Mas o Milton pergunta um pouco naquela ideia de, né, do que pode ser um projeto gerador de créditos de carbono, né? Então, na linha de um dos meus comentários anteriores. Então, ele pergunta se é possível a obtenção de créditos de carbono por meio de troca de frotas de veículos. Então, trocar veículos a combustão por veículos elétricos, por exemplo. E aí vou aproveitar e vou falar da do Celso também, porque eu acho que a resposta é bem parecida, que ele pergunta como quantificar a emissão de carbono em usinas solares, né? A gente tem grandes discussões, né, sobre geração de créditos de carbono num país como o Brasil, que já tem uma matriz energética, né, considerada limpa, né? Então a gente tem aí um grande percentual de geração de energia eólica, energia solar. Como fazer também aí a quantificação da emissão de carbono, né? Nesse caso aqui, né, é evitar, né, a geração de energia aqui por fontes térmicas. Mas se você puder mencionar aqui como é que funcionam os projetos, então, nessa parte de transição energética, né, então, de troca de frota e geração de energia solar, que foi aqui a pergunta específica do Celso, por favor. Agora eu anotei. Em relação à remuneração, que eu acho que foi o seu primeiro comentário, né? Hoje, a gente não tem um balcão público, né, que registre todas as transações, né? A gente tem um controle dos créditos de carbono, né? Eles são rastreáveis, mas a gente não tem necessariamente uma plataforma que registre todas as transações, os preços e os destinatários, né? Então, nós temos algumas instituições, né, que começam, inclusive, a ganhar cada vez mais visibilidade, que vão apontando, né, preços, volumes, mas o modelo de relato dessas transações, ele acaba não sendo, não é possível você ter um relato de tudo que acontece, né? Porque as transações elas são privadas, bilaterais na sua essência. É lógico que tem também as bolsas de negociação, mas existem muitas transações em sigilo, porque nem toda empresa que está querendo fazer sua neutralização de emissões quer abrir seus dados, né? Ela tem, de alguma maneira, uma exposição a fazer isso. É possível que isso se altere com o tempo, mas, na essência, esse mercado ele é autorregulado, né? Principalmente do ponto de vista do mercado voluntário, né? Então, ele vai muito, sim, das contribuições das empresas, né, das regulações nacionais, porque a gente está falando de direito internacional, a gente está falando de relação entre países, né? Então, há delicadezas e regras específicas para isso. Mas a remuneração hoje, ela não está atrelada a, por exemplo, o valor do imóvel, não está atrelado ao lucro cessante, não está atrelado ao custo de oportunidade, não tem essa relação, né? Então, você, basicamente, é a oferta e demanda do crédito em si, né? E há uma grande discussão em relação a como precificar, como eventualmente tributar, né? E como você fazer, de alguma maneira, uma relação entre o preço do crédito e o custo de oportunidade e o custo de produção, entre aspas, desse crédito, né? Por enquanto, não é essa a principal regra de precificação, é realmente a oferta e a demanda, né? Então, vai do quanto que o comprador quer pagar e quanto que o vendedor aceita vender. E aí, para responder o Milton e o Celso, a resposta é como um médico diria ou como um advogado diria, né? Que depende, né? Então, infelizmente, depende, né? Assim, esses projetos, né, de troca de veículo e a questão de modelo de geração de energia renovável, eles são elegíveis, com certeza são elegíveis, em princípio, né? E por que esse mas, né, esse porém tem que ser dito, e o depende, né, tem que ser dito? Porque todo projeto de carbono, ele está preso no tempo, né? Então, você está fazendo agora em 2022. E ao se fazer o projeto, sempre é analisado o cenário atual, né, para se entender se há uma adicionalidade. E o conceito de adicionalidade, ele é muito exigido e esperado dentro do cenário internacional de carbono, porque a intenção é que você reduza as emissões do planeta. Então, para reduzir as emissões do planeta, você tem que fazer esforços adicionais, né? A linha de base tem que reduzir, você tem que fazer algo que você não faria. Então, lógico que eu estou sendo muito simplista,
mas a adicionalidade, dessa forma simples de dizer, é um pouco isso, assim. O que de adicional está sendo feito? O que de adicional está sendo gerado como resultado? Qual que é a linha de base e o que você fez? Você não faria exatamente isso que você está fazendo, né? Então, e como é que você chega nisso? Tem que analisar o tempo, o ano, né? O lugar. Então, se você consegue identificar uma linha de base em que você não teria uma usina solar, você teria uma outra usina, qualquer outro tipo de geração de energia, você demonstrando isso passa a ser elegível, né? Mesma coisa a troca de veículo. Você teria esses veículos, teria outros veículos. Por que que você teria um ou o outro? Então, é sempre uma tese, ela precisa ser demonstrada. E quem que vai analisar isso? É uma instituição, uma certificadora, né? Então, existe no cenário internacional empresas, né, instituições que traçam metodologias, como calcular, como fazer, como reportar, enfim. E aí você vai escolher uma metodologia e seguir aquela metodologia, e ao fazer isso, vai ter uma instituição analisando, né, uma instituição especializada em auditoria. E ela vai analisar a sua tese e você vai apresentar a sua tese via um projeto de carbono, né? E aí ela pode ser aceita ou não. Então, nós temos projetos conhecidos lá no MDL há 10 anos, talvez mais, em que aconteceu. Se eu não me engano, em Bogotá, por exemplo, teve um projeto bem famoso, né, de troca de combustível. Mas em 2022, isso não está mais tão comum, né? E nem a questão das energias renováveis. Por quê? Porque nos anos anteriores houve um avanço nesse segmento, né? E aí o que foi comprometido? A adicionalidade. De novo, a gente cai no efeito perverso, né? Do cenário internacional. Quando você vai mudando a linha de base, você vai mudando o comportamento do planeta como um todo, e aí, consequentemente, para você conseguir elegibilidade, adicionalidade, ter direito a crédito de carbono, vai ficando mais difícil para alguns segmentos. E a tendência é que isso aconteça com mais segmentos, né? Então, por exemplo, no setor florestal, a gente ainda tem muita coisa, né? Para o Brasil, para alguns outros países, a depender, por exemplo, se pegar um país como a China, ou alguns outros países que têm uma base energética ali em carvão ou outros combustíveis fósseis, etc., tem muito a ser trabalhado. Mas o Brasil, engraçado, né? Por ter feito a lição de casa com base em energia, base hidráulica e depois renováveis, solar e eólica, acaba, infelizmente, sendo prejudicado em alguns aspectos. Mas as negociações internacionais, elas evoluem, né? Então, por exemplo, alguns projetos na base MDL antiga foram reconhecidos em Glasgow, né? Recentemente, então, o pessoal conseguiu vender alguns créditos antigos e ter alguma remuneração. O próprio RED, que eu acho que eu já entro no conceito dele agora, que a Rebeca citou, também é um projeto que não era reconhecido, era um modelo de projeto de carbono não reconhecido, passou a ser reconhecido, ainda que não no mercado regulado, no voluntário, mas ele era um patinho feio aí no cenário internacional, nos projetos de carbono. E aí eu vou entrar, então, no RED, depois eu devolvo para a Rebeca. Então, a sigla, né, ela em português seria Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação, né? E aí o que significa? Né? Que você tem um ativo, né, uma floresta, de novo, você muito simples aqui no comentário, mas você tem, então, um ativo ali, vamos pensar numa floresta, já que a gente está aqui no Brasil e é bem mais simples de compreender, embora haja, né, diferentes idiomas, e o conceito de floresta vai mudar se você está num bioma ou outro, mas você tem, então, ali uma floresta, vamos chamar, e você não está desmatando, você não está degradando. Ao não fazer isso, você deixou de emitir. Então, a sua linha de base, você consegue facilmente demonstrar por estatística e satélite, ela provavelmente, o que aconteceria ali seria desmatamento, né? Porque o Brasil nunca, praticamente todos os biomas, exceção do Mata Atlântica, eventualmente, sempre reduziu o número de florestas, a cobertura vegetal sempre reduziu. Então, essa é a linha de base, isso é o que aconteceria pelos próximos anos. Ao não desmatar, ao não degradar, então você está alterando esse cenário, você está mantendo. E aí, então, nasceu o conceito de adicionalidade para esse tipo de projeto. Lá atrás, quando se dizia isso, por exemplo, em 2002, isso foi dito, acho que em Joanesburgo, posso estar enganado em relação à data, mas acho que foi, a Rio+10,
Mas, enfim, algumas convenções internacionais foi levado ao Conselho de Rede e a comunidade internacional falou, não tem como, você não pode ser remunerado por algo que é sua obrigação ou não está acontecendo nada, né? Mas depois se entendeu, né? Então, hoje é reconhecido o RED e eventualmente vai passar também a ser reconhecido no mercado voluntário, quero dizer, e eventualmente pode ser reconhecido no mercado regulado para as metas dos países que têm as suas metas já determinadas. E isso pode acontecer esse ano, né? Há uma discussão técnica acontecendo neste momento, ou pode ficar um pouco mais para frente, né? Mas eu acho que eu devolvo para você aí, Rebeca. Obrigada, Yuri. E acho que só vou aqui adicionar um outro ponto aqui, Celso, e aqui eu não estou falando mais de crédito de carbono, mas a gente tem também, aqui no Brasil, já é amplamente divulgado os certificados de energia renovável, né, que são os RECs. Também podem ser transacionados, que nada mais são do que certificados atestando que a energia foi produzida aí de uma forma limpa, que ela não é proveniente de térmicas. Então, que também aí é um instrumento similar ao crédito de carbono e que pode ser pensado aí para esse segmento de renováveis. Acho que vale a pena dar uma pesquisada depois sobre isso. Eles são transacionados numa plataforma específica. Depois a gente pode conversar sobre isso mais no detalhe. Yuri, eu vou aproveitar aqui o gancho que você fez aqui para falar das metas climáticas. A gente recebeu uma pergunta do Daniel, perguntando quais são as perspectivas dos créditos provenientes de projetos de rede serem utilizados nas NDCs. E aí eu vou aproveitar, vou te pedir para falar também rapidamente sobre as NDCs. Para quem não está familiarizado, né, com a sigla, são as contribuições nacionalmente determinadas, são as metas climáticas dos países. E aí, aproveitando, Yuri, se você puder falar um pouco para a gente na diferença do mercado voluntário para o regulado, eu acho que também seria interessante aí, a gente está bem nessa linha agora aqui das conversas. Legal. Tá bom. É, bom, então, respondendo o Daniel e entrando também no seu comentário, Rebeca, desde então, de 92, né, os países discutem quanto reduzir, como reduzir, criaram o IPCC, né, que é um painel um painel internacional com cientistas do mundo inteiro, que discutem todas as metodologias possíveis e imagináveis para mensurar emissões, mensurar mitigação, pensar nos resultados climáticos, né, porque é uma ciência muito complexa, né, e aí as conclusões, inclusive, são às vezes conflitantes, né, eles vão produzindo os relatórios, mudam algumas coisas, mas então nós temos aí hoje uma meta, uma intenção, né, de reduzir as emissões para segurar o aquecimento, né, em 1,5 grau, 2 graus, enfim. E por que tudo isso? Porque com essa alteração, né, climática, que não necessariamente é aquecimento, né, tem lugar que vai esfriar, tem lugar que vai aquecer, tem lugar que vai chover mais, tem lugar que vai chover menos. É uma mudança climática, né, é uma alteração climática. Então, para se reduzir o efeito desse aumento da temperatura média global, já se, inclusive, aceitou que vai subir a temperatura, né? Lá atrás, em 92, não se tinha essa certeza. Hoje se lida com isso, inclusive se fala da mitigação, ou seja, vai acontecer e o que a gente faz com os resultados, né? Por exemplo, inundações, redução de alteração de zonas costeiras, coisas do tipo, fauna, flora, enfim, tudo que é imaginável deve acontecer. E como a gente, como seres humanos, sobreviver e as outras formas de vida também se adaptar a esse cenário. Então, os países inicialmente tentavam via convenção, né, e depois as COPs, as conferências anuais, né, das partes, como chegar em algo consensual. Então, no início se buscou essa maneira, depois, principalmente com, enfim, a ascensão de alguns líderes globais e a retomada da força do mercado de carbono com o mercado financeiro em 2020, né, com um grande fundo global anunciando, então, que iria desinvestir das empresas e fundos, demais fundos que não tivessem o ESG, e essa sigla ganhou força no mundo inteiro. Então, com essa nova forma de lidar com o tema, de dialogar com o mercado financeiro,
a discussão voltou à tona com muita força, já estava fraca depois de 2012 da não renovação das metas. Então, por isso que a gente vive esse boom relativamente mais recente, né, nesses 2 últimos anos. Então, os países passaram, e aí eu volto para 2015, lá em Paris, a pensar metas que eles voluntariamente, então, iriam apontar, né? Então, já não mudou um pouco a dinâmica, né, de você tentar ali fazer um tratado internacional, colocar as metas em que todo mundo ali, de forma comum, chegaria. A dinâmica passou a ser um pouquinho diferente, principalmente no ano passado, quando então os países passaram a voluntariamente colocar as suas metas. E como é que se faz isso? Você pega algum ano, né, das suas emissões, então há países que pegaram 2020, 2015, 2010, 2005, o Brasil pegou 2005. Então você pega ali algum ano que você então conseguiu mensurar suas emissões e a partir dessa base você projeta o futuro, quanto é que se estaria emitindo, né, até uma data específica, 2030, 40, 50, e você se compromete a reduzir. Então, você pega um cenário conhecido, traça o cenário futuro e projeta a sua redução. E aí vai ser 50%, 15%, 20%. Isso eu estou falando dos países, né, dos estados. E as empresas também, então, passaram, independentemente dessas metas, a criar as suas. E aí já não é tanto redução. As empresas falam mais de neutralização, né? Uma neutralização gradual. Então, eu vou ser neutro em 2050, vou ser neutro em 2040, vou reduzir 5% ao ano. Então, a gente tem esses dois movimentos, né? E isso muito devido ao mercado financeiro, que vai parando de investir em empresas que não têm essas metas, e também é lógico, não só o mercado financeiro, mas o mercado de consumo, né? Então, uma grande empresa que vai comprar carne da outra, soja, enfim, peças, ela está querendo se neutralizar. E ao comprar produto de alguém que não é neutro, ela traz um passivo para si. Então, ela vai passar a exigir do seu fornecedor que também seja neutro. E aí você tem esse efeito, né? Que vai, enfim, se replicando, mas isso é mercado privado e voluntário, só reforçando. Então, as NDCs, né, elas são essas contribuições nacionalmente determinadas, enfim, são metas que os países vão traçar de forma voluntária, estão mais dinâmicas, então tem países que tinham uma meta, agora essa meta está maior, e aí depois isso precisa, você faz um compromisso internacional. Depois isso precisa ser refletido na sua legislação nacional. Não vai ser o tratado internacional que vai entrar aqui nesse aspecto. Você vai ter que internalizar e criar o seu formato, né, para operacionalizar isso. E aí nasce o mercado regulado, né? Quando você regula nacionalmente, como se faz? Então, onde é que esse crédito vai estar registrado? Quem, eventualmente, dentro daquele país vai analisar isso, embora possa ser fora, as certificadoras internacionais, como é que vai ser transacionado, se vai ser taxado, se as empresas vão pagar menos imposto, se vai ter qualquer tipo de vantagem, como é que fica a parte de contabilidade das empresas, seja financeira, seja de carbono, e aí nasce o mercado regulado. E hoje, o europeu é a maior referência, né? É ali onde hoje estão, e a China também tem o seu mercado regulado. Então, são lugares, são países, enfim, continente, etc., onde tem hoje o maior número, o maior volume, né, de transações, e a gente está falando de quase $1 trilhão já, né? Então, enfim, é grande, é muito grande. E a diferença desse mercado regulado para o voluntário é que o voluntário é um volume ainda menor, embora, se eu não me engano, o ano passado já foram $2 bilhões, um relatório que, inclusive, foi publicado hoje aí, já está grande, muito maior do que já foi, cresceu 4 vezes em relação a 2020 e muitas vezes em relação a 2019, 2018, 2017. Mas aí ele não vai seguir necessariamente uma regulação nacional, né? Ele vai estar muito mais voltado às empresas que, no seu formato e nas suas intenções, nos seus limites, estão querendo fazer mitigação dos seus impactos. E aí carbono, a base, a grande base, mas a gente já começa a ver também uma busca por uma neutralização, entre aspas, estou colocando entre aspas porque não tem conceito determinado, de água, né, de biodiversidade, ou seja, os impactos que você causa numa cadeia, a água que você consome, que você joga no sistema com algum tipo de poluente, e você então vai buscar neutralizar, tratando ou investindo em
determinado lugar, uma bacia hidrográfica, coisa do tipo, né? Mas acho que eu já te devolvo, Rebeca. Muito legal, Yuri. Eu tô dando uma olhada, a gente tem recebido bastante pergunta aqui. Eu tô tentando juntar tudo para manter também a linha de raciocínio, senão eu vou te deixar louco aí. Mas eu acho que a gente pode falar agora um pouco. Você já falou de adicionalidade, né? Mas acho que tem um ponto que tem suscitado bastante dúvidas aqui pelas perguntas, e também a gente sente, né, pelo dia a dia aqui no escritório, é a possibilidade de geração de crédito de carbono, por exemplo, em áreas em que o proprietário é obrigado a manter. Então, eu estou falando aqui de áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente. Aqui veio uma pergunta, deixa eu ver de quem aqui, do Leandro, né, falando de cultivo de cacau no sul da Bahia. Então, onde tem uma área de cultivo em meio a uma área preservada do bioma Mata Atlântica. Então, a gente tem, por exemplo, a lei da Mata Atlântica, né, que estabelece percentuais em que não há possibilidade de fazer supressão. Então, todas essas áreas onde a manutenção da vegetação nativa, ela decorre de uma obrigação legal, ainda assim é possível falar em geração de crédito de carbono, a gente teria adicionalidade em áreas cuja manutenção decorre de cumprimento de lei? Uhum. Tá bom. A resposta, infelizmente, vai começar com o depende, de novo, né? Mas, então, tudo vai depender, então, da taxa de desmatamento desse lugar, né? Então, você tem o desmatamento planejado, né? A gente vai dividir, então, esse cenário específico, né? Que é um projeto RED, um projeto de desmatamento evitado, dentro do conceito de AFOLU aí, que é o que a principal certificadora hoje, enfim, empresa de metodologia, que é a Verra, vai trazer, vai colocar esse conceito AFOLU. Então, vai subdividir em duas hipóteses. O desmatamento que vai acontecer ali, ele é planejado, ele é baseado em legislação, ele é legal, né? Poderia acontecer naturalmente dentro de um sistema existente, ou, na segunda hipótese, ele é não planejado, né? E aí você vai medir as taxas de desmatamento nos dois cenários, o que ali ao redor, né, que a gente pode chamar de reference area, né, ali ao redor, as áreas de referência ali naquela região, o que está acontecendo, né, e aí você consegue via satélite, no Brasil você tem uma base de dados relativamente suficiente para você identificar isso, e aí você pode ter um ritmo de 1, 2, 3, 5, 10% de desmatamento ao ano, né? E você, inclusive, vai identificar nesses índices e nesses dados se o desmatamento está dentro de APP Reserva Legal ou fora, né? E aí, se está fora, é um desmatamento legal, é uma conversão de uso de solo dentro da legislação, ou muitas vezes vai estar dentro. E aí, a depender de estados, por exemplo, se você pegar o Cerrado, a maior parte das taxas de desmatamento que você for observar ali vai estar entrando em APP Reserva Legal, um percentual muito grande, né? O que significa que nesses lugares você conseguiria pleitear crédito de carbono pela sua preservação de APP Reserva Legal. Agora, isso é polêmico, né? Há compradores de crédito de carbono, por exemplo, que não vão querer crédito de carbono de APP Reserva Legal, né? Vai variar o posicionamento. Então, o meu posicionamento, por exemplo, isso é bem pessoal, é de fortalecer o proprietário, né? Então, você pode pensar nos compromissos climáticos, e aí você vai ser um pouquinho mais conservador, e vai querer adicionalidade no último grau, e vai querer que realmente só sejam premiados aqueles que fizeram um grande esforço adicional. Esse é um pensamento. Um outro pensamento é quem está sendo remunerado, quem está se esforçando, o que essa pessoa passou até agora, que é o pensamento olhando para o proprietário, que é o meu, né? Então, isso é bem pessoal, cada um vai ter o seu, né? Mas eu costumo olhar mais para o proprietário e os esforços dele, né? Porque pensando que o Brasil, mais da metade está preservado, boa parte é área privada, e eles nunca foram remunerados. Então, a gente está falando de gerações, né, de titulares de áreas que se esforçaram sem remuneração. Então, eu vou mais por essa via. Mas respeito, entendo e acho correto o pensamento que for diferente disso, pensando mais na meta global, no mundo como um todo. E aí você pode ter compradores de crédito de carbono que não queiram crédito de carbono de desmatamento não planejado, dentro de APP Reserva Legal. Não sei se é a maioria, se é a minoria, mas hoje o que acontece é que nós temos
uma pressão por compra maior do que a oferta. Então, a gente tem mais demanda de crédito do que oferta de crédito, o que significa que, na prática, acabam sendo transacionados, né, esses créditos, mas o comprador de crédito de carbono hoje é muito qualificado, ele vai analisar tudo, né, o storytelling do projeto, o histórico das áreas, quem está desenvolvendo, porque ele vai trazer para si esse projeto, ele pode estar trazendo um passivo para a sua contabilidade de carbono. Então, a gente percebe que a compra de carbono está muito qualificada hoje em dia. A não ser que seja um broker, um intermediário que vai pegar esse crédito e repassar eventualmente, aí pode ser que mude um pouquinho. Mas se é o comprador final já que vai pegar esse crédito e aposentar na sua contabilidade, a tendência é que seja bem exigente. Mas então a resposta é, depende, mas há cenário, né? E aí, um pouco ali na resposta, diferente do que eu falei ali para o Milton e para o Celso, né, de que assim, a coisa está mudando um pouquinho, não tão, de forma tão favorável para o caso deles, aqui talvez ainda não estejamos nesse processo, ainda tem muita área, o desmatamento no Brasil está acelerado, como todo mundo sabe, e os projetos RED nas áreas do território nacional representam pouquíssimo território. A gente tem muita coisa. Não estou falando nem de 1% do explorado ainda, né? Então tem muito chão, literalmente, aí para ser contabilizado. Agora sim, o que pode acontecer eventualmente é daqui a alguns anos, 5 anos, alguns anos, o desmatamento não planejado passar a não ser mais, enfim, contabilizado ou não ser encorajado pelas certificadoras. Pode vir a acontecer, a gente não sabe. Mas em 2022 tem acontecido, com essas ressalvas e com essas diferenças de pensamento que eu apontei aí. Legal, Yuri. Obrigada. Acho que, né, Maurício, a gente está bem alinhado com o Yuri aqui em relação a isso. Acho que realmente a gente precisa garantir sustentabilidade econômica, né, para o proprietário rural, porque senão não dá para falar da sustentabilidade ambiental, né? A gente não tem como incentivar a preservação dessas áreas que, em alguns biomas, né, chegam aí a grande maioria da fazenda, do imóvel, então realmente precisa garantir que esses instrumentos econômicos, financeiros auxiliem aí o proprietário a fazer a manutenção dessas áreas com vegetação nativa. Aqui a Camila mandou uma pergunta falando de projetos de RED e CPR Verde. Camila, eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado no escritório, Yuri, eu te peço licença. A gente tem falado muito de CPR Verde aqui no escritório e eu vou passar para você aqui o link para o acesso a um webinar que nós fizemos, que foi específico de CPR Verde, e nós contamos com a participação do José Ângelo, que é do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para falar de assuntos muito ligados aqui com a sua pergunta. Então, em relação a quais são os benefícios ambientais que vão poder servir de lastro aí para a emissão dessa cédula da CPR Verde, acho que vale a pena dar uma olhadinha lá. Mas a CPR Verde está muito nesse contexto que o Yuri está falando aqui para a gente, que realmente é de incentivo dessas políticas públicas de tentar aí trazer ganhos para o proprietário que mantém a conservação dessas áreas. Mas aqui respondendo objetivamente, tá? Se a CPR Verde, se o lastro dela for os créditos de carbono da mesma área do projeto de RED, não pode, porque daí a gente teria aí a dupla contabilidade, né? A gente teria esses créditos de carbono servindo de lastro para dois projetos diferentes. Poderia haver, por exemplo, uma CPR Verde em relação à mesma área determinada do projeto de RED, mas relacionada a outros benefícios ambientais provenientes dessa área. Então, por exemplo, um ganho de biodiversidade ou manutenção de recursos hídricos. O decreto que regulamenta a CPR Verde, ele tem lá em todos os incisos quais seriam esses benefícios ambientais provenientes dessas áreas de vegetação nativa. Então, tem várias outras hipóteses, tá? Então, usando aqui o que o Yuri tem falado, depende. Se for crédito de carbono para os dois, não dá. Se forem benefícios ambientais diferentes, dá para ser sim dois projetos da mesma área. Eu vou passar aqui a pergunta, Yuri, da Júlia, que foi até uma pergunta que veio depois da sua fala. Então, ela fala assim: como você bem mencionou em relação às dificuldades deste mercado,
Por ser muito de balcão, uma das maiores dificuldades é o acompanhamento dos preços dos offsets. E aí ela disse, você mencionou a existência de algumas iniciativas para trazer algum nível de monitoramento dos preços. Então ela pede para você falar um pouquinho mais sobre isso e especificar quais seriam essas iniciativas. E aí, aproveitando aqui o comentário da Júlia, eu acho que vale a pena a gente falar, diferenciar também muito rapidamente a questão, né, do mercado secundário, né, desse mercado de varejo dos créditos de carbono. Então, uma coisa é o que é comprado ali, o que é comprado para fins de compensação. A outra coisa é essa parte dos mercados secundários, né, que a gente hoje no Brasil a gente tem visto aí um boom, né, de tokens de crédito de carbono que são aí negociados nessas exchanges, né, de criptos. Então acho que são coisas diferentes. Então, aproveitando o gancho da Júlia, Yuri, se você puder mencionar aqui essas iniciativas de monitoramento dos preços, eu agradeço. Legal. Tá bom. Bom, Júlia, eu acho que é um pouquinho delicado indicar alguma coisa como uma recomendação, né? Então, não só fazendo essa ressalva, justamente porque são instituições, né? São formatos independentes, né? Então, do mesmo jeito que a gente, ao citar a Verra, que é muito citada hoje, é importante fazer a ressalva de que é uma instituição de cunho privado, né? Então, com essa ressalva de que, enfim, é algo privado, não é algo governamental ou neutro, eu tenho visto muito material da Ecosystem Marketplace, né? Eu acho que é legal você dar uma olhadinha lá para ver se te agrada, se faz sentido para você, mas tem vindo muito material, assim, me parece, então, que eles estão com uma seriedade legal e uma aceitação, né? Porque eu acho que nesse mercado, como ele é voluntário, está em evolução, é muito complexo e é multidisciplinar, e envolve, enfim, um ecossistema muito grande, né, a gente chama de stakeholders, né? O tempo é necessário para você entender se há uma credibilidade ali, se há uma evolução metodológica, se há uma modernização, se há uma perenidade. Então, há instituições que chegam e 5 anos depois não existem mais. Há métodos que são testados e depois não são usados mais. É muito dinâmico. Então, sim, talvez você possa olhar agora e gostar, mas daqui a 10 anos não necessariamente vai estar rodando. Eu não sei, tá? Eu estou falando realmente como é uma sensação, mas acho que vale a pena ser utilizado, analisado, mas ficaria a seu critério aí, Júlia, sentir se te agrada ou não, né? No passado, não me recordo alguns nomes, enfim, que eram utilizados, hoje já não são mais, por isso que eu acho que eu estou falando um pouco disso. E assim, como acontece quem, por exemplo, é do agronegócio, aí acompanha um pouquinho, a gente tem alguns índices que são utilizados e o pessoal basicamente faz ligações ou e-mails ou WhatsApp para os principais comercializadores daquele grão, pergunta quantas transações foram realizadas, a que preço e publica um relatório. Então, assim, a acurácia não é tão grande, mas depois aquilo é usado como base e aí você tem o preço da saca, você consegue identificar algumas safras ali, altos e baixos, mas a metodologia é muito simples, né? Isso não necessariamente representa o todo. E aí, como você, em carbono, não tem uma centralização, eu não sei se um dia haverá, a depender da metodologia, você pode ter resultados diferentes, né? Depende do seu conjunto amostral, depende de que segmento de negócio você está falando, que tipo de projeto. Mas, enfim, eu acho que o importante se você estiver analisando os índices, se tiver uma subdivisão dos tipos de projeto de carbono, da data, dos volumes, aí eu acho que passa a ser um pouco realista, porque uma transação, por exemplo, de 5 milhões de toneladas vai ter um preço unitário da VCU, né, que é o nome que o crédito de carbono ganha, vai ter um valor diferente de uma transação de 80 mil créditos, de 150 mil créditos, né? Então, essa variação também vai existir. E aí o preço médio vai ser um pouco relativo, né? E aí você também tem as diferenças, primeiro, de mercado regulado e mercado voluntário, e cada país tem um custo também de geração e uma busca específica por crédito de carbono. Então, você vai ter preços diferentes no Brasil, no Canadá, no Brasil, no Japão, Europa, Chile, enfim. Então, tem toda essa variável. Mas eu acho que é legal você dar uma olhada lá para ver se faz sentido, e eu acho que podem surgir outras.
mas eu acho que duas coisas importantes: que metodologia que é usada para se chegar em preço e qual que é a perenidade dessa plataforma, né? Se ela vai continuar existindo, etc. Obrigada, Yuri. Vou passar aqui para a pergunta do Matheus. Matheus aqui é um cliente querido do escritório, é head de sustentabilidade de uma empresa e mora na Alemanha, né, Matheus? Ele pergunta aqui, Yuri, relação entre crédito de carbono e lei de pagamento por serviços ambientais, e de possibilidade de compra pública de crédito de carbono. A gente até teve, né, Yuri, recentemente aí um edital aberto pelo BNDES para compra de créditos de carbono. Matheus, posso até mandar o link depois para vocês aqui. Eu acho que o prazo já está esgotado, mas a expectativa que a gente tem aqui, do que a gente tem tido de conversas com o banco, é de que haverá outras oportunidades, tá? Então, acho que, Yuri, se você puder falar um pouquinho aí sobre Claro, PSA e crédito de carbono, acho que é legal. tá bom. Então, Matheus, a, a, a lei do PSA, né, a 1419, que é do ano passado, né, 2021, ela, bom, ela tramitou por muito tempo, né? A gente acompanhou esse projeto de lei, estive lá em Brasília, discutindo. A lei, ela tinha um formato, o projeto de lei, né? Tinha um formato que era muito baseado em recurso público, né? Então, se o Estado brasileiro remunerando os serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos, e nós já tínhamos tido alguma experiência de PSAs estaduais com dinheiro público. Né? O Estado de São Paulo, que acho que é o estado hoje com mais dinheiro no cofre público, ele, mesmo tendo esse dinheiro, não tinha PSAs muito relevantes. A gente tinha alguma coisa no Acre que estava funcionando, o Espírito Santo estava testando, depois o Espírito Santo avançou, e alguns exemplos de PSA acontecendo, mas com recursos não suficientes. Então, imagine, por exemplo, acho que aqui no estado de São Paulo havia uma expectativa de se remunerar por nascente R$ 300, mais ou menos, no ano. Então, se você dividir esses 300 por 12 meses, dá um valor muito pequeno por mês. Só que para você pleitear o pagamento, você tinha que enviar cópia de matrícula atualizada, comprovantes de outorgas que usasse água, enfim, documentos da propriedade. E aí o custo para você, a gente chegou a mensurar o custo para você pleitear o recurso, ele era muito superior ao ganho. Então, você gastaria aí 1.000, 2.000, 2.000, 3.000 para entrar no programa para ganhar R$ 300, né? Então, não funcionou muito bem. Depois as prefeituras precisaram apoiar os proprietários, alguma coisa aconteceu, mas assim, o resultado não é muito significativo, assim, pensando, estou falando, né, que deveria ser um mercado de milhões ou bilhões. Era um mercado muito pequenininho e nem era mercado, era um pagamento com recurso público. E aí depois a lei, então, a gente conseguiu converter isso num trabalho, lógico, né, de muitas instituições, né, a gente colaborou ali, para incluir também o privado, né? E aí é que nasce a relação com o crédito de carbono da sua pergunta, né? Quando você coloca o recurso privado, ou seja, alguma empresa, alguma instituição com dinheiro, né, de origem privada, vai remunerar um serviço ecossistêmico, aí começa a ter uma relação com o crédito de carbono. E quando você compra um crédito de carbono, você está fazendo um pagamento de serviços ambientais, né? Você está remunerando aquele esforço, né? E aí a forma de você remunerar vai ser justamente você pegar aquele título representativo, né, o crédito de carbono, a tonelada TCO2e, e pagar por ele. Então, a compra de crédito de carbono é um PSA, né? Mas o PSA é maior do que carbono. Então, uma coisa é o gênero e a espécie, né? E aí, na 1419, na lei de PSA, há algumas regras, né, e algumas previsões muito interessantes, né, que, do meu ponto de vista, reforçando, né, que eu olho um pouco mais para o proprietário, foram legais, né? Então, por exemplo, reconhecer a possibilidade de PSA em reserva legal, em APP, reconhecer as diferentes modalidades de serviço, como a Rebeca estava colocando. Então, se você pode ser remunerado por água, pode ser remunerado por paisagem, por carbono, enfim, diferentes serviços que você prestar, você pode receber uma remuneração. E eu acho que é legal a gente pensar nisso, assim, porque às vezes a gente tem uma barreira ou uma preconcepção e a gente não percebe que isso nos impede de ter outros olhares. Então,
você exigir que um proprietário só possa ganhar dinheiro com uma coisa, vamos pensar de um outro jeito, que você tem um apartamento, enfim, ou tem um carro. É a mesma coisa que alguém falar que você só pode levar uma pessoa no seu carro. Se colocar duas, não pode, você está ganhando muito dinheiro. Ou você não pode levar mala. Você já está levando uma pessoa, não pode levar mala. Né? Então, eu não sei se faz sentido. Claro, não é? Pode ter argumento, segurança, emissão, eu não sei. Mas é importante a gente pensar. Né? Ele só pode receber dinheiro por uma coisa, então eu só poderia carregar uma pessoa no meu carro, ou então se eu tenho três quartos no meu apartamento, só posso alugar um, né? Então, eu acho que é legal pensar nisso. De novo, eu respeito as opiniões diferentes, mas eu acho que é legal a gente se provocar e olhar as consequências das nossas né, preconcepções. Lógico, talvez você fazendo alguma coisa, você possa comprometer as metas globais. Estou ciente disso. Acho que é importante a gente saber, né, que pode ter aí erros metodológicos e consequências não esperadas. Mas, no mínimo, a gente tem que, né, considerar. Então, aqui, acho que o encontro entre o crédito de carbono e o PSA é quando há dinheiro privado, né? Podem se confundir, mas também não necessariamente são iguais. Então, o crédito de carbono vai ser ali o estoque, estou falando de GE, estou falando de emissões, mas o PSA pode estar indo um pouquinho além. A gente tem, em alguns projetos já, adicionalidades, né? Então, você faz um head ali, por exemplo, mas você mostra no seu projeto que você tem inclusão de mulheres, que você tem um trabalho com comunidades, que você tem um trabalho de mensuração e melhoria de qualidade de água, que você tem trabalho de educação ambiental, tudo isso, de melhoria de indicadores de biodiversidade, tudo isso vira um maisinho do RED, tudo isso vira um CCB, que é um padrão de certificação, mas na prática você vai ganhar um adicionalzinho, $1, $2, $5 na tonelagem do seu carbono. Então, não existe ainda um mercado para se remunerar a água, né, a biodiversidade. Então, vai cair no carbono, mas já é um carbono com um preço médio um pouquinho maior. Então, você tem um tipo indireto de remuneração disso. No PSA, a intenção é fomentar isso. Né? Então, quando a gente tiver métricas que não vão vir por lei, virão certamente por um tipo de regulação mais técnica, né? Então, como medir indicador de biodiversidade, como medir impacto de comunidade, como medir água, enfim, todos os tipos de indicadores dos serviços ambientais, talvez você tenha pagamentos para eles, né? Acho que é isso que eu comentaria para o Matheus. Obrigada, Yuri. Eu acho que você acabou já endereçando também aqui um dos questionamentos do Lincoln, que era isso, é que como pensar em um mercado de carbono que promovesse aí uma transição socialmente justa para a redução de desigualdades sociais. O Yuri acabou de falar, realmente, é você juntar aí esses benefícios sociais também dos projetos, tanto de manutenção de floresta quanto de reflorestamento, com esse melhoramento aí da vida das comunidades que vivem no entorno dessas áreas. Yuri, eu vou te fazer uma última pergunta, porque a gente já está aqui com o tempo esgotando. Estou juntando duas perguntas, na verdade. Estou juntando a pergunta da Fernanda, aqui da Bayer, que pergunta se vale investir em práticas sustentáveis de manejo de cultura para sequestrar carbono no solo, tá? Aqui o foco dela na pergunta, eu acredito que seja agricultura, mas eu vou juntar com a pergunta aqui que fala de. Me perdi, de pasto. Peraí, deixa eu só achar quem foi que fez que fala de sequestro de carbono também aqui em relação a pasto, então criação de gado versus desmatamento. Então foi uma pergunta da Aline. Acredito que seja também relacionada a manejo de solo, tá? Então aqui manejo de solo com adoção de tecnologia para evitar conversão de novas áreas aqui, tanto para pastagens quanto para agricultura. Aí, se você quiser já aproveitar e fazer um encerramento aí, costurando todos esses temas que a gente conversou, acho que fica bacana. Legal, obrigado. Tá bom. Então, tentando responder a Fernanda e a Aline, eu não vou falar o depende, mas é lógico que é lógico que precisa considerar os cenários, né? Bem, se essa pergunta fosse feita há 5 ou 10 anos, ela seria muito estranha, né? Hoje já não é. E provavelmente daqui a 10 anos talvez seja menos ainda, né?
Então, a conversão, né, do modal, enfim, a alteração da baseline, de uma agricultura de um jeito para uma agricultura de outro formato, ela com certeza é elegível, né? Ela é um dos formatos previstos nas metodologias, né? Qual que é o desafio? Acho que é o mesmo da questão da frota e da usina, né? Provar ou demonstrar, estudar, relatar a sua baseline, como é que o negócio está sendo feito, qual que é o tipo de uso do solo, qual que é o uso histórico desse solo, e o que se pretende fazer. E no que se pretende fazer, qual que é o ganho, qual que é a adicionalidade, né? E aí, para isso, você hoje vai ter pouquíssimos exemplos no mundo, mas muitos esforços. Então, o Brasil, por exemplo, tem a Embrapa, né, que é uma instituição muito séria e que faz pesquisas relevantes para o agro, né? E a Embrapa, ela em 2019 publicou um material muito bom, muito rico sobre PSA, em que ela já começa a estudar, a reportar, a alimentar a possibilidade desses serviços ecossistêmicos, que não são só em floresta nativa preservada, como também nas atividades de cultura, do agronegócio, né? Então, você está falando de biomassa do mesmo jeito. Talvez com a diferença que existam ciclos, né? Você vai ali, lógico, primeiro tem que fazer uma remoção de vegetação, mas depois você pode plantar ali a sua soja, batata, mandioca, tomate, o que quer que seja, e ali vai nascer um ciclo de biomassa. Aí você vai ter momentos de emissão de gases, momentos de captação, e tem que pensar na cadeia como um todo, transporte, ferroviário, terrestre, etc. Mas é um ambiente, querendo ou não, você traz a biomassa de volta para o solo, você capta alguns tipos de emissão, só que isso tem que ser estudado, tá? Então, a resposta é a elegibilidade, a previsão, né, para esse tipo de projeto, mas o desafio é você encontrar, do ponto de vista metodológico, como mensurar tudo isso, reportar e convencer uma certificadora, né? E aí vai passar pelo histórico desse tipo de negócio, quão sustentável ele é, quais são as externalidades, né, positivas e negativas, como se mensurar, qual que é o provável cenário futuro disso, comparar com a linha de base atual, mas a resposta é depende, mas há caminho, né? Acho que é um pouco na mesma linha da tua resposta. Mas, continuando talvez a resposta, o cenário é um pouco mais positivo do que, por exemplo, a energia renovável e combustível, né? Então, acho que, pelo menos a minha percepção, né, é que isso tende a crescer um pouquinho, porque a, a agricultura ainda tem uma base que não é necessariamente sustentável, né? Não é uma crítica, mas é um modelo ainda tradicional, enquanto que, por exemplo, no setor energético a gente tinha uma outra matriz e agora tem uma matriz muito melhor, né? Acho que para agro, é lógico que já há tecnologia sendo empregada, melhoria de solo, etc., mas acho que tem mais campo para melhorias, e aí, consequentemente, tem mais adicionalidade, consequentemente, você tem uma diferença maior entre baseline e o seu cenário futuro traçado. Então, acho que tem um pouquinho mais de espaço para se conseguir, e é uma atividade base, né, para a humanidade, alimentação, ou, enfim, geração de grãos para uma cadeia produtiva. Tá? Então, acho que seria essa a minha resposta. E aí, acho que como a Rebeca pediu, né, queria agradecer, então, e acho que apontar que é importante a gente tratar desses aspectos bem práticos, bem técnicos, né? Foi desafiador aqui responder online, ao vivo, as perguntas que foram chegando, mas eu acho que essa é a dinâmica realmente que vale a pena a gente ter, né? Para tratar daquilo que dói no empreendedor, daquilo que interessa, né? Para quem está estudando, tem curiosidades, ou está inovando, planejando, e acho que é algo complementar ao que é feito, né, em outros cenários de discutir o que vai acontecer com o Acordo de Paris, o que vai acontecer com o artigo 6º, né, o que vai acontecer na geopolítica. Eu acho que é uma discussão muito rica, válida, é a base de tudo, né, porque é a partir disso que a gente desdobra, mas eu acho que a gente também precisa tratar dessa realidade, né, o que as empresas estão fazendo, o que os cientistas estão estudando, o que os investidores estão buscando, o que os prestadores de serviço estão oferecendo. E aí, então, acho que queria agradecer, foi uma satisfação muito grande, gostei das perguntas difíceis, né? Espero que a gente tenha conseguido passar por algo aí que tenha trazido alguma satisfação e estamos à disposição. Foi satisfação estar aqui com vocês. Agradecer de novo aí, Rebeca, Maurício,
toda a equipe aí do escritório. Obrigada, Yuri. Eu acho que você tirou de letra, viu? Acho que a gente já pode pensar aqui num talk show, pela quantidade de perguntas que a gente recebeu. A gente teria que fazer eventos aí semanais. Acho que é um assunto que desperta realmente interesse aí de todo mundo, né? É o tema da moda, mas a ideia dessa série de webinários nossa aqui no escritório foi justamente sair do que é o mesmo. Então, assim, realmente tratar de assuntos mais polêmicos e tratar sobre um viés que não venha sendo tratado aí nos outros fóruns. E isso, olha, foi com primazia feito aqui nesse webinar, foi muito bacana, obrigada. Eu vou passar a palavra para o Maurício. Maurício vai fazer o encerramento aqui para a gente do painel. Bom, gente, primeiro, Yuri, obrigado por todas as explicações. A gente vem acompanhando já essas discussões em relação ao mercado de carbono, mas cada vez mais ouvi-lo, né, nos permite crescer um pouco mais nessas discussões e trazer, como você bem colocou, a realidade da coisa. Não que as discussões internacionais não sejam realidade, como você falou, é a base, mas sem dúvida nenhuma saber como isso afeta na ponta, né? Afeta o produtor, afeta aquele que faz as ações para manter a floresta, manter a vegetação ou mudar de alguma forma a questão energética. Então, isso é importante para que aqueles que vão operar isso, né, de alguma forma, entendam a cadeia, entendam a maneira como isso vai ser regulado, ou se vai ser regulado, ou melhor que seja autorregulado e não uma regulação específica. Então, é importante que as pessoas talvez consigam enxergar essa concretude, se a gente pode assim colocar, nessas discussões. Então, eu agradeço demais eventuais perguntas que não puderam ser respondidas hoje, tá, gente? A gente responde posteriormente, sem problema nenhum. O Yuri é um parceiro nosso, então agradeço demais, Yuri, todas essas explicações. Eu acho que foram extremamente importantes essas discussões em relação ao balcão, a questão de aposentar créditos, taxas, a questão do carbono equivalente. Então, tudo isso para mostrar como é que a coisa funciona, como é que é o mecanismo, e obviamente que esse mecanismo ele vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Então essas discussões de metodologia, o que vale, o que não vale, o que deve valer, o que provavelmente também a gente possa ter novidades no futuro, e como você bem falou, né, há uma abertura muito grande e as discussões aqui de baseline, como se faz essa melhoria, né? E aí são teses específicas que têm que ser desenvolvidas. Eu acho que temos aí várias pessoas nos escutando exatamente que nos trarão também esses pensamentos, essas novas metodologias, para que a gente possa buscar e para a gente possa efetivamente mostrar que a gente consegue caminhos aí diferentes. Então, agradeço demais essa manhã, agradeço demais a todos, agradeço especialmente também a Rebeca, nossa mediadora aí, que foi fazendo as indicações específicas das perguntas. Eu acho que bastante profícuo aí todas as discussões. E aí fazemos novamente o convite, tá, gente? Para o dia 10/8, próximo webinar nosso, vai ser RenovaBio e Tributação. Então, todos aqueles que tenham interesse, façam divulgação em relação a isso, mandem perguntas para que a gente já possa, de alguma forma, fazer um direcionamento e matar a curiosidade em relação a alguns temas específicos. Então, no dia 10, teremos aí tributação e RenovaBio para desenvolvimento dessas discussões. Afinal de contas, eu específico como cidadão também, entendo que a gente tem que fazer algo de melhor, né? Agora, fazer algo de melhor e não ver um resultado também financeiro, né, para essas pessoas, para aqueles que investem em PSA, para aqueles que fazem um investimento específico, né, como bem colocado pelo Yuri aí. Por que só transportar uma pessoa? Vamos transportar mais de uma, obviamente, se todas elas tiverem aí
reverberar alguma coisa de bom, seja para a redução das mudanças climáticas, seja para outras tantas áreas importantes em relação às águas, em relação não só à floresta, mas em relação também à cultura, né, uma preocupação cada vez maior em relação a comunidades tradicionais e a forma como isso pode ser feito, biodiversidade. Eu acho que a gente tem um campo vasto para a gente debater, para a gente discutir, e hoje, então, portanto, agradeço demais a Rabeca, agradeço a Yuri, agradeço ao pessoal também dos bastidores aí que fez com que tudo corresse às mil maravilhas, e agradeço a vocês, né, que estão aqui conosco durante essa hora e meia, fazendo essas perguntas, nos escutando, e obviamente que é o primeiro, mas o caminho está aberto e esses debates continuarão. Muito obrigado, gente. Bom dia a todos.